A leitura para a mensagem hoje se encontra no livro de João. Livro de João, capítulo 5. Vamos ler do versículo 16 ao 30. Livro de João, capítulo 5, do versículo 16 ao 30. Diz assim: E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Mas ele lhes disse: Meu pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio pai, fazendo-se igual a Deus. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo, que o filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir fazer o pai. Porque tudo que este fizer, o filho também semelhantemente o faz. Porque o pai ama ao filho. Ele mostra tudo o que faz, e maiores obras do que estas lhe mostrará, para que vos maravilheis. Pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem quer. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho confiou todo o julgamento, a fim de que todos honrem o Filho do modo porque honram o Pai. Quem não honra o Filho, não honra o Pai que o enviou. Versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Porque, assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a voz e sairão. Os que tiverem feito bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Eu nada posso fazer de mim mesmo, na forma por que ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim a daquele que me enviou. Você tem medo de morrer? Eu tenho. E já passei, aos 55 anos, fui no médico, fiz um exame e o médico falou, olha, tem 6 meses para operar, ou você terá grande chance de morrer. O médico foi na lata, assim. Então, agora aos 62, quando dá uma pontadinha aqui, rapaz, será que é hoje? O nosso texto hoje é continuando o nosso tema que estamos tratando nesse bimestre, Jesus voltará. E Jesus, nesse texto, ele afirma com as próprias palavras que ele voltará para ressuscitar. E ressuscitará tanto vivos quanto os mortos. João tem um tipo de narrativa diferente dos outros evangelhos. João começa, esse capítulo 5 já é a metade do ministério de Jesus. A partir desse acontecimento aqui da cura que ele faz no sábado,
18 meses depois ele será morto e crucificado. O João, ele é mais profundo e ele está mais preocupado com os seus discípulos. Então, você vai ver que ele fala muito mais para os discípulos que para a multidão. É lógico que Jesus nunca esquece a multidão, mas ele é mais voltado para encorajar, para ensinar os seus discípulos. Por isso, ele é sempre um texto mais profundo, mais reflexivo. Mas se você tem medo de morrer, você tem vontade de ressuscitar? Você quer a vida eterna? Você quer passar da morte para a vida? Se você responder sim, eu quero, faltam 3 passos para você chegar lá. Em primeiro lugar, você precisa entender que se Jesus não voltar, você vai morrer. Vai morrer mesmo. Não tem como ficar para a semente. Mas Jesus pode voltar amanhã, depois, daqui a uma semana, daqui a um mês, ou daqui a 100 mil anos. Por quê? Para Deus um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então o tempo conta para nós. Para Jesus não conta o tempo. O tempo é infinito. Então esse texto de João, capítulo 5, acontece logo após Jesus ter feito um grande acontecimento para que os judeus acreditassem nele. Ele cura alguém que tinha problema de nascença. E os próprios judeus vão testificar sobre isso. Mas eles estão mais preocupados porque Jesus quebrou a lei do sábado. Então, eles estão mais preocupados porque Jesus fez aquela cura no sábado. E por isso Jesus sobe bem o tom. Jesus aumenta bastante o tom da sua mensagem. Então, o primeiro passo que você precisa entender para você chegar a ser ressuscitado, apesar que a ressurreição, ele fala aqui no texto que vai ser para todos, não é só para os seus discípulos ou só para quem obedece. E você quer ter a vida eterna, você quer passar da morte para a vida, o primeiro passo é entender isso. Veja lá comigo de novo, 16 e 17. Os judeus perseguiam Jesus porque fazia essas coisas no sábado, mas ele lhe disse: meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. O primeiro passo que você precisa entender é que você não foi chamado para esquentar bancos. Eu me lembro em 1985, uma reunião de jovens, Edgar, eu, Marcelo, e alguns outros nomes, Douglas, outros já não estão nem no meio de nós, mas os evangelistas sempre olhavam para frente. E eles estavam procurando pessoas para o substituírem no trabalho aqui. Aí ele perguntou: Marcelo, o que você vai ser no futuro? Marcelo, tudo alegre. Eu quero ser pregador, quero ser missionário, quero ser evangelista. O Edgar, eu quero ser um bom evangelista. O Edgar é um bom evangelista até hoje. Ele não fica sem estudos bíblicos. Aí ele olhou para mim, e eu, tímido como sempre fui, né? Quase que me escondendo atrás das cadeiras, falei: olha, eu quero ser um bom cristão, ficar bem aqui sentadinho. Aí vem os pregadores, falaram palavras fortes, Brian Boss, Alan Dutton, Ennio Latorre.
e pregaram um ano inteiro sobre o serviço cristão. E aí você vai acordando um pouco mais, vai entendendo um pouco mais. E quando a gente olha, por exemplo, de Jesus e Deus, aí você entende ainda mais. Você não foi chamado para esquentar banco. Você foi chamado para trabalhar. Por quê? Deus trabalha até hoje, Jesus também trabalha até hoje. E você precisa trabalhar para o reino também. A gente sabe que tem dons diferentes. Efésios fala sobre isso, né? Uns para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para evangelistas e outros para serem discípulos. Mas cada um de nós temos talentos, cada um de nós temos dons, cada um de nós podemos fazer pequenas coisas, mas que resultam em grandes resultados. Já falei várias vezes, meu primeiro ministério que os evangelistas me deram foi colocar panfleto nas agências bancárias. Tinham porta-folhetos, a gente colocava na recepção do banco, e minha tarefa era ir lá e repor aqueles folhetos. Esse foi o meu primeiro ministério. E aí eu fui gostando, fui aprendendo, fui perdendo um pouco da vergonha e comecei a fazer estudos bíblicos. Nunca foi meu sonho estar aqui fazendo mensagem, trazendo mensagem, pregando, até dirigindo cânticos, já fiz isso também. Então, primeira coisa que você precisa entender é que tem que trabalhar, tem que exercer sua função. Segundo passo é que você precisa superar suas limitações pessoais. No meu caso, foi anos de luta para superar a timidez. Me lembro que a primeira oração que me pediram para fazer na frente, eu cheguei lá tremendo. Senhor, obrigado por essa noite. Acabou minha oração. Então, limitação pessoal, timidez. No caso de Jesus, ele teve que enfrentar os judeus para cumprir o ministério dele. Como eu disse, essa já é a metade do ministério dele. E a perseguição só vai parar quando ele for crucificado, certo? Embora os judeus não tenham consciência, mas eles estavam cumprindo a vontade de Deus, perseguindo a Jesus. Me lembro que eu cheguei em casa, minha família é extremamente católica até hoje. Cheguei para minha tia, que é minha mãe de criação, e falei, me batizei na igreja. A primeira coisa que ela falou, quem trai Maria vai ter 100 anos de perdão. É uma frase muito comum dos católicos. E outra vez eu levei seu Demerval, numa campanha evangelística. Quando chegamos no portão, ela saiu na porta e falou, você pode ir frequentar a sua igreja, mas aqui dentro de casa não entra evangélico. Então, você vai enfrentar limitações pessoais e de terceiros. Mas lembre-se que você quer ser ressuscitado. Lembre-se que você quer a vida eterna. Lembre-se que você quer passar da morte para a vida. Então, você não foi chamado para ficar parado. O segundo passo que você precisa entender é que é nesta vida que a gente ganha a vida eterna, que a gente ganha a recompensa. Não adianta missa de sétimo dia, não adianta corrente de oração, não adianta promessas. Você ganha nesta vida
a sua vida eterna. Vamos ler de novo, versículo 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É interessante esse versículo, que ele é trabalhado, ele é extremamente pensado, ele é extremamente profundo, porque ele toca no aqui, no agora e no futuro, e também no passado. Sabe, tem muita gente que fala, eu vou curtir minha vida, vou viver como eu quero. É o meu jeito. Aí eu gosto de tomar minhas cervejinhas no final de semana, eu gosto do meu futebol, eu gosto de curtir Fórmula 1, eu vou para o show sábado e encho a cara mesmo. Eu fiz isso no passado. Já falei para vocês que eu quase fui alcoólatra, né? Eu gostava muito do sábado de estar nos bailes da vida, acompanhando minha irmã. Mas me lembro que num estudo que eu tinha com Godot, ele falou, Moacir, você quer a salvação? Por que você está demorando para se batizar? Eu levei 6 meses para me batizar. Pensa que é fácil me convencer de alguma coisa? Eu sou meio caladinho, mas eu penso quilômetros à distância. Aí pensei, caramba, se eu me batizar, vou ter que parar de beber, vou ter que parar de ir nos bailes. E fiquei enrolando o Godot durante um tempo. Depois o Jeff Custer me pegou. Jeff Custer, quando fica irritado, ele fica vermelho. Ele quase que enche o pescoço assim. Irmão, você tem que se batizar. Aquele linguajar de americano. Falei, tá bom, irmão. Domingo que vem a gente vê isso. Era dia 3 de junho, frio, eu me batizei. A gente batizava num batistériozinho pequeno. O Edgar guardou durante muito tempo. Você tem ainda lá, Edgar? Ainda tem o batistério lá, o primeiro batistério nosso. Uma noite fria, mas eu me batizei. Por quê? Eu quero ganhar a vida eterna. Sabe, é um processo lento, é um processo difícil, mas se você se conscientiza de que vivendo essa vida do jeito que você quer, com seu trejeitão, você já está morto, sabia? Está morto, não fisicamente, mas está morto espiritualmente. Não adianta. Você pode levar 1 milhão de toneladas de comida para as pessoas, você pode visitar os presidiários, você pode visitar, enfim, você pode fazer 1 milhão de coisa boa nessa vida. Mas se você não entende que Jesus é a única forma de ser salvo, e é nessa vida, nesse momento, no agora, é no hoje, você está morto, e morto espiritualmente. Então, você precisa entender isso, que é preciso ganhar a vida eterna nessa vida. E para isso você precisa entender o relacionamento de Jesus com Deus. Não é difícil, você tem o hábito diário de ler a Bíblia, principalmente os evangelhos, de entender qual era o relacionamento que Deus
e Jesus. E é preciso que você tenha esse tipo de relacionamento também com Deus e com Jesus. Domingo de manhã aqui é só isso aqui, ó. E você precisa de tudo isso aqui. Precisa ter um relacionamento grande com Jesus Cristo. É preciso compreender que Jesus, cada decisão que ele ia tomar, ele orava ao Pai. E ele orava horas, madrugadas, noites. Ele tinha um relacionamento muito pessoal com Deus. E é preciso que você também tenha esse relacionamento com Deus. Sabe, é muito difícil ter esse tipo de relacionamento, mas é possível. É capaz. É preciso chamar Jesus. Jesus, meu Senhor, meu irmão, meu amigo, meu companheiro. Vamos caminhar juntos? Eu quero caminhar juntos com você. Caso contrário, o que acontece? A sociedade, ela está assim, ó, numa engrenagem, e é uma engrenagem como se fosse um buraco negro, que ó, suga, vai sugar sua energia, vai sugar sua inteligência, vai sugar suas emoções e vai te levar para um buraco negro. O relacionamento de Jesus com Deus é tão íntimo que ele falou, olha, eu não faço nada por mim mesmo. É o Pai que faz por mim. É o Pai que me deu essa função para fazer. Então é necessário que você tenha. David falou domingo passado, algumas dicas de como você pode se aproximar de Deus. O Augusto falou um pouco também de como se aproximar de Deus. Então, os textos bíblicos, elas não fecham. Os textos bíblicos trazem lampejos, trazem pedaços do que vai acontecer na volta de Jesus Cristo. O terceiro passo que você precisa entender para ter a vida eterna é que Jesus voltará para ressuscitar. Vamos ler do 25 ao 30 de novo. Se as minhas palavras não ficarem com você, mas se o texto ficar, eu terei ganho o dia. Em verdade vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que o ouvirem viverão. Porque assim como o Pai tem vida em si mesmo, também concedeu ao Filho ter a vida em si mesmo, e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do Homem, ou seja, é a forma como Jesus gosta de ser chamado. Não vos maravilheis disso, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. E os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Eu não posso fazer nada de mim mesmo, na forma porque ouço, julgo. O meu juízo é justo, porque não procuro a minha própria vontade, e sim daquele que me enviou. Jesus vai voltar para ressuscitar. É como eu disse para vocês, eu tenho medo de morrer. Mas, pensando a longo prazo, teria sido muito melhor se eu tivesse já morrido fiel ao Senhor, porque eu não sei o que vai acontecer daqui a um dia, 2 dias, 5 dias, daqui a
10 anos, não sei quanto tempo ainda o Senhor vai me dar. Eu posso perder a fé nesse tempo. E eu não quero. Eu quero permanecer fiel ao Senhor. Esse trecho também é bastante profundo. Por quê? Ele fala o presente, ou seja, para os judeus, aqueles judeus que não ouviram a palavra dele já estão mortos. Ele fala isso diretamente, mas os judeus não perceberam. E ele fala para eles: aqueles que ouvirem ressuscitarão. Então, esse é o grande consolo que nós temos. Eu não sei quanto tempo a gente vai viver, mas se nós permanecermos fiéis ao Senhor, ouvimos, acreditamos na palavra dele, seremos ressuscitados. E seremos ressuscitados para recebermos o prêmio, a coroa da vida, o galardão, a coroa imarcessível. É interessante que lá em Apocalipse, ele faz uma descrição assim, meio que a cidade santa descendo, e os que ressuscitarão para Jesus Cristo entrando nessa cidade. Como o próprio João diz, ele não consegue descrever os céus. Mas é maravilhoso quando você lê e quando você percebe como é lindo aquele lugar, onde não há dor, onde não há morte, onde não há separação. Eu quero estar lá. Se Deus permitir, eu quero estar lá. Então Jesus voltará para ressuscitar. Mas, infelizmente, tem o outro lado do texto. Aquele que não ouvir a palavra dele, aquele que não obedecer, entrarão para o juízo. E haverá uma separação eterna da presença de Jesus. O julgamento é esse. Lá no texto do David, ovelhas e cabritos. Aqui ele fala, aqueles que praticaram o bem e aqueles que praticaram o mal. Mas só existe duas opções. Escolha ouvir a palavra de Jesus. Escolha ser ressuscitado. Viva como se hoje fosse o último. Viva para o Senhor. Então, só 3 passos. Há mais contexto nessa passagem. Mas como João escreveu esse evangelho dele com um objetivo único, eu também coloco poucos objetivos. Se vocês lembrarem, no capítulo 20, ele fala o quê? Escrevi esse livro resumidamente para que vocês ouçam e creiam e vivam. O objetivo do Evangelho de João. Um objetivo pequeno, mas que se estende para a eternidade. Jesus voltará para cada um de nós e nos ressuscitará. E eu espero que todos nós, naquele dia, possamos nos abraçar alegres para estarmos com Jesus Cristo. Querido Pai, queremos permanecer fiéis ao Senhor. Queremos, ó Pai, ser ressuscitados. Queremos, ó Pai, ser servo do Senhor cada dia melhor. Abençoe a cada um de nós. Que ninguém, ó Pai, perca a fé. Que ninguém, ó Pai, seja enganado por este mundo que grita a todo instante querendo nos puxar. Mas o Senhor colocou o Teu Espírito em nós para que possamos recorrer a Ele nos momentos mais difíceis. Perdoa os nossos pecados. Purifica, ó Pai, cada dia as nossas vidas, para estarmos preparados para a volta de Jesus Cristo. E é em nome dele que nós oramos. Amém.